aqui, né? Gravando e não liberou ainda. Pronto, agora foi. Bom, então é isso, né? Sejam todos muito bem-vindos e um bem-vindo especial para o Kevin, de Fortaleza. De Fortaleza. Valeu, um abraço para todo mundo de Fortaleza. Show de bola, pessoal. Bom, vamos lá. Separei aqui essas questões para a gente, pessoal. Nós vamos trabalhar com elas aqui e, na medida do possível, vamos tentar esclarecer aí as dúvidas que vocês têm. Primeira questão, verdadeiro ou falso, a primeira e a segunda, fala o seguinte aí, ó, qual é a URLLC? Ele afirma, né? Ou seja, a latência ultrabaixa não pode ser suportada no modo NSA. Verdade ou falso? Verdade. Todo mundo concorda que é verdade isso aí? Verdade. Perfeito. É aquela tal a chamada questão bônus, né? Que a gente eu tenho comentado com vocês aqui em toda a aula, desde a última aula nossa, né? Que foi de questões. Não pode errar isso aqui, porque, na verdade, a latência ultrabaixa, ela foi tratada, suportada de fato, no modo SA, né? Ou seja, no modo standalone. No modo não standalone ou non standalone, a gente trata basicamente largura de banda, não é? Muito bem, segunda questão aqui, verdadeiro ou falso de novo. Ó. Numa portadora de sub, né? Ou seja, numa faixa de frequência abaixo de 6 GHz, está incluso as frequências de 3 GHz e a C-band. E aí, o que é que vocês têm para me dizer sobre isso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, perfeito. Aí eu vou pegar minha cola aqui, eu já ia me esquecendo, porque é para deixar marcado aí no material. Eu separei aqui no celular a cola, bicho, dos slides, né? Do número dos slides que está cada questão dessa. Questão essa que foram tiradas de mock, né, de dumps, né? Que são relação de questões que já... relações de questões que já caíram nos exames. Então, veja, a partir dessa questão 2 aí, você encontra no PDF 2, né? Tudo que eu falar aqui do slide é do PDF 2, tá? Porque esse é o módulo 2. Então, você encontra no slide 22. Se você tiver alguma dúvida ou quiser estudar alguma coisa em relação à banda, né? Enfim, as principais bandas usadas ou que vão ser usadas e que já são pela 5G, você dá uma olhada aí no slide 22 e no entorno dele. Então, isso aqui realmente é verdade. Então, eu esqueci de marcar aqui, ó. Aqui seria verdadeiro e aqui também verdadeiro. Bom, até aí, se essas duas caíssem no nosso exame, seria sossegado pra caramba, né? Bom, agora vamos lá. Agora começa aqui um single choice que fala o seguinte, no cenário corrente de largura de banda melhorada, o que o canal de codificação, o método de codificação de canal, ou qual, né, o método de codificação de canal é adotado nos canais de controle na interface aérea de 5G. E aí, pessoal, o que é que vocês têm para me dizer aí sobre essa questão? Letra A, B, C ou D? Se você tiver dúvida, vou dizer para você, essa questão 3 está no slide 32 também. 32. Aliás, o outro era no 22, esse está no slide 32 do PDF 2. Dá uma olhada lá e tenta responder se você não tiver certeza. Espero que você esteja com o PDF aberto aí, que aí facilita. O que é que você acha? Ninguém? D? D de dado. Pô. Quem falou D de dado aí? O Jonathan? Pronto, Jonathan. D de dado. Agora, uma dica importante... Pode fechar esse áudio aí, né? Uma dica importante, toda vez que a questão falar em canal de controle, tá? Ou seja, canal de controle, ele está falando de polar code, tá? Ou seja, codificação polar. Quando ele estiver falando de canal de dados, aí ele vai estar falando de LDPC e Convolutional Code. A única que está fora aqui é turbo, porque esse tipo de codificação, esse método de codificação é da 4G, não é da 5G. Tá? É das redes LTE ainda. Tudo bem? Então, lembra sempre, falou em canal de controle, é polar. Falou em canal de dados, aí pode ser a LDP ou a convolucional. Tranquilo? Tranquilo, professor, tranquilo. Quarta questão, olha só, quarta questão, múltiplas escolhas verdadeiras. Essa aqui é daquelas que a gente tem que ter cuidado.
Vamos lá. Qual ganho pode ser encontrado, né? Pode acontecer, pode ser feito, realizado pelo Massive MIMO do 5G? E aí? Todo mundo lembra? Aí eu vou dizer para você, ó, se não lembra, dá uma olhada aí, essa questão 4. Pô, a questão 4 eu não anotei ela aqui, mas tem um slide específico dela também. Você pode encontrar tranquilamente, se você procurar aí Ctrl F no slide, colocar aí Massive MIMO, você vai encontrar lá informações, que isso aí é uma das grandes sacadas, né, junto com aquela história de, não sei se você lembra, né, tanto das aulas gravadas quanto do PDF, a questão de desacoplar o canal, desacoplar o uplink do downlink, né, essa junto com Massive MIMO e junto com o uso inteligente e, qual é a palavrinha que eles usam, rapaz? Inteligente e oportuno das faixas de frequência, foram justamente, essas 3 grandes técnicas aí foram as que deram esse ganho, né, nessa velocidade na última milha da 5G. Claro, juntamente com modulação de quadratura, né, aquela modulação mais intensa perto da estação, coisas que, inclusive, tem questões sobre isso daqui a pouco aqui embaixo. Mas e aí? Marcariam quais? Tem que ser mais de uma. Eu acredito que o Beamforming aí é uma delas. Beleza, eu também concordo contigo. Beamforming eu marcaria tranquilamente. Agora me diga uma coisa, você está familiarizado com essa sigla aqui, ó, o LDL, sabe o que é isso aqui, não sabe? Ou não? Professor, não lembro, não estou lembrando agora. Pois é, mas você não vai esquecer mais nunca. Isso aqui é uplink, isso aqui é downlink. Certo? E esse SU é o quê, hein? Single user. Isso aqui é o quê? Multiple user, né? Então, veja, o uplink multi-user MIMO e o downlink multi-user MIMO não foram coisas que foram trazidas, ou seja, essa desacoplação do downlink e do uplink, e em relação a múltiplos usuários poderem estar usando simultaneamente, isso não foi uma coisa que foi trazida pelo MIMO, pelo Massive MIMO? Foi ou não? É um ganho, né? Se você for olhar, pessoal, no slide, tem inclusive uma tabela mostrando esses ganhos aí do Massive MIMO. Então, realmente, o uplink multi-user foi uma coisa que foi trazida aí, né? É um ganho trazido pelo Massive MIMO, assim como o downlink também, multi-user. Tá? Então, essas 3 aqui, certeza. Agora, resta saber a última. A última seria MIMO, ou seja, o múltiplo input, múltiplo output, single user. Aí eu pergunto para você, faz algum sentido para você ter single user com múltiplas antenas? Single user significa dizer, o mais, comumente chamado de ponto a ponto, né? Você lembra? Aí você imagina, faz algum sentido para você um rádio com múltiplas antenas realizar um ponto a ponto? Faz não. Então você não marcaria, né? Essa aí? A D? Eu não marcarei, professor. Beleza, show de bola. Todo mundo não marcaria essa? Ou alguém marcaria? Com certeza não marcaria, né? Perfeito, professor. Beleza. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, um negócio legal. A partir de hoje, se cair uma questão dessa, vocês tudinho vão marcar essa, viu? Porque essa é justamente as tais as pegadinhas que eu estou dizendo para vocês desde o início. Veja, não faz o menor sentido você ter múltiplas antenas fazendo ponto a ponto. Agora eu pergunto para você, não fazer sentido implica em não poder? Não. Então você pode. Então se você pode não fazer sentido nenhum. Se pode, foi um ganho que o Massive MIMO trouxe. Portanto, isso aqui também é verdade. Olha que beleza. Portanto... Professor? Diga. Desculpa a intromissão aí. Esse MIMO aí no single user, você pode ter o ganho, né, o benefício do MIMO, mesmo sendo em um single user, né? Por exemplo, se você tem um LTE
se você tem um LTE, por exemplo, imagine que você é o single user, só tem você na célula, você está lá com um aparelho mobile lá. E aí, essa técnica de utilizar o MIMO, ela É legado, né? Exatamente, ela foi implementada, né, no LTE, exatamente é uma das formas de você fazer o 4.5G, né, ou seja, você consegue, através de múltiplas portadoras, você consegue, digamos assim, a grosso modo, num modo bem grosseiro de falar, você consegue juntar as portadoras em um único usuário. Então, por exemplo, antigamente no 3G eu pegava uma célula, ela ficava agarrado lá num canal, mesmo eu tendo outros canais disponíveis para mim, mas eu não conseguia usar, porque a tecnologia não permitia. Então, quando você tem um MIMO, mesmo que você tenha um usuário só, né, um mobile, você consegue, inclusive, juntar frequências, né? Ou seja, você consegue ter diferentes frequências, elas, digamos assim, juntas no mesmo aparelho, e você consegue usar. Então, independente de você ter um múltiplo user ou um single user, a tecnologia do MIMO, ela pode servir, sim. Perfeito. Não, é justamente isso a ideia, porque quando a gente fala de single user e múltiplas antenas, do ponto de vista prático, o exemplo que você deu foi o seguinte: você tem lá uma célula que usa MIMO e tem um usuário só naquela célula. Isso aí não é, vamos colocar assim, não é uma coisa usual, né? Você não tem isso todo dia, você não constrói uma célula para atender um usuário só. Né? Então, a confusão pode vir daí. Né? Mas, é claro, se você já tem esse domínio aí em cima do uso disso no dia a dia, você percebe que dá para fazer. E que, se der para fazer, é ganho. Né? Agora, pode não ser uma coisa usual. É isso que, às vezes, a gente olha para cá e diz single user com múltiplas antenas, não, porque não vou criar uma célula para atender um só usuário. Mas depende da situação. Né? Às vezes não é isso. Às vezes você tem, ocasionalmente, um único usuário na célula. Ou você não quer fazer isso. Vamos extrapolar um pouco a questão da célula de telecom de 4G, de 5G. Pegue o seu equipamento de rádio que você tem na sua casa, WLAN. Né? Ele tem múltiplas antenas. Você não pode ligar os dois ponto a ponto, pode ligar um com o outro. Você não pode fazer a ligação entre dois rádios WLAN, né, padrão WLAN, usando MIMO. E um falando com o outro somente, um gerando célula com o outro, pode. Não é comum, não é usual, mas pode. Portanto, é um ganho, sim. Então, obrigado aí pela contribuição. Quem tiver com o microfone aberto aí que puder fechar, deixa para abrir só quando for falar, beleza? Para não ficar aqui na transmissão. Quer falar comigo? Foi. Pode falar. Alguém tá com o microfone aberto aí. O banco lá tá fechado, tá Rua 3. Ô, meu amigo Hércules, na Rua 3. Deixa eu ver aqui, deixa eu desligar o microfone dele aqui, peraí. Pronto. Não, você não ligou, não. Com cartão. Você não ligou, não. Vou desligar agora. Eu liguei a cobrar, não deu certo. Professor, ele vai passar o número do cartão e a senha. Meu acabou. Então, atento. Rapaz, pronto, desligou. Era bom, porque aí se falasse o cartão, a gente já anotava aqui, né? Já tô aqui já no gatilho. Ei, rapaz, vamos lá. Quinta questão. Múltiplas Nem alternativas. para ser a Mega Sena aí, pra gente. Pois é, né? Vamos torcer para um dia isso acontecer. Bom, vamos lá, pessoal. Então, vamos lá. Quinta questão, múltiplas alternativas corretas também. Qual dessas alternativas, abaixo, qual dessas técnicas podem ser usadas para resolver o problema de desbalanceamento do downlink e uplink em uma rede de rádio 5G? Bom, esse aí também você, se passou pelo slide 26, você viu que no slide 26 tem inclusive um título, né? No título tem exatamente escrito isso aqui, ó. Certo? Já encontrou aí o slide 26? Acho que é a A. Sim, encontrando aqui. Pronto. Então, quem foi que falou? A. Beleza, a já vou marcar aqui, porque, né, padrão. A. Joia, que é o sul, né? É o desacoplamento de uplink e downlink. Certo. E qual outra? Porque tem que ser mais de uma. Acho que C e D. C e D. Todo mundo concorda? Bom, deixa eu só perguntar uma coisa aí para vocês. Para resolver, veja só,
Se desacoplar o downlink do uplink resolve, se eu tiver um dispositivo que tenha possibilidade de estar conectado em dois canais diferentes ao mesmo tempo, ou seja, ele tenha duas interfaces aéreas, isso vai melhorar, vai ajudar a desbalancear, a resolver o problema de desbalanceamento do downlink e uplink? Sim ou não? Sim, né? Acho que sim. Porque você pode. Não é isso? Então, dual connection, ou seja, o equipamento que tem dual connection, ou o equipamento que a gente chama de multistream, ele, obviamente, se ele tem duas possibilidades de conexão, uma conectada no uplink e outra no downlink, ajuda a resolver também, né? Beleza? Então, a gente desacoplando na estação e desacoplando no terminal. É porque esse dual connection eu não tinha entendido como duas conexões, uma para uplink e outra downlink, entendeu? Eu tinha entendido que ele estava em duas conexões, cada uma com uplink e downlink. Mas quando fala que o equipamento do cliente tem possibilidade de ter duas conexões, é um equipamento dual stream ou multistream, como a gente chama, né? Ou multimodo, tanto faz, você pode usar tanto para uma coisa quanto para outra, né? Então, se ele tem duas conexões, há a possibilidade dele estar conectado ali em duas frequências diferentes, tanto separadamente, né? Uma para fazer down, outra para fazer up. Beleza? Então, essas duas aqui, com certeza. Agora, quando chega bem aqui, alguém falou C e D, veja só, quando a gente está falando de problema de desbalanceamento de uplink e downlink, codificação de canal não ajuda a resolver nada disso, não. Tá? Codificação de canal ajuda a você usar melhor aquele canal, mas não para desbalancear ou para resolver o desbalanceamento de downlink e uplink. Então, isso aqui não marque, não, porque codificação de canal serve para outra coisa, tá? Não para resolver problema de desbalanceamento. E o tal do CU e DU, quem é que lembra do material que é CU e DU, hein? CU, essa palavra é bem legal, né? CU, ó. CU e DU, quem é que lembra? O que é isso? Ninguém lembra? Vamos lá, olha só, no slide 26, ainda tem isso lá, tá? Slide 26. CU e DU é Central Unit e Distributed Unit. Certo? Isso tem... Aí eu pergunto, se você lê o PDF 2, eu pergunto para você, isso tem alguma coisa a ver com o desbalanceamento de uplink e downlink? Porque o CU e DU tem a ver com onde que você vai instanciar o seu core. Então, não tem nada a ver com downlink e uplink isso aqui. A separação da unidade centralizada e unidade distribuída não tem absolutamente nada a ver com o problema de desbalanceamento de down e up. Portanto, não marque. Portanto, a letra C e a letra D são mentiras. Não devem ser marcadas. Tá? Sexta questão. Single choice. Vamos ver o que é que vocês me dizem disso aqui, ó. Qual dos seguintes é a vantagem? Veja, atenção. Eu sempre gosto de frisar isso, tá? Quando ele te disser assim, a principal vantagem, você fica com a orelha em pé. Porque pode ser que nas alternativas tenham outras vantagens, mas ele quer a principal, principalmente quando a opção a alternativa vai ser single choice, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui, tem alguém ainda com o microfone aberto aqui, cara, eu não sei quem é. É o Raimundo. Raimundo, pronto, já desabilitou. Então, cara, tenha cuidado quando ele falar principal vantagem, principal alguma coisa, apenas um, tá? Tenha cuidado com isso. Então, ele pergunta aqui qual é a principal vantagem do uso do Massive MIMO em relação ao MIMO tradicional. E aí, é uma só. Qual que você marcaria nessa aí, pessoal? A C está no slide 31, a resposta dela. Dá uma olhada no slide 31 e me diz o que é que você marcaria aí. Veja, principal vantagem. Aí ele relaciona aqui um monte de ganho. Ganho de multiplexação, ganho de arrays de canal simples, ganho de 3D beamform e ganho de diversidade. E aí, qual é o principal? Se você for ver, todos são ganhos, né? Exceto talvez um aí. Mas o principal é qual?
Eu acredito que é relacionado ao 3D de novo, beamforming novamente. A Quem grande falou? diferença. O Quem Thales. Ô, Thales, show de bola. É exatamente isso aqui, cara. 3D beamforming. Porque esse é o diferencial, né? Porque o MIMO já, em relação ao MIMO normal, ele já traz ganho de multiplexação, né? Só não traz isso aqui, né? Porque, na verdade, ele traz ganho de múltiplos canais, não de single channel. Ganho de diversidade ele traz. Então, essa aqui é a única que está bem fora de todas. Agora, se fosse múltiplas alternativas corretas, você teria que marcar a B, a C, aliás, a C e a D. Mas como é só uma e ele disse principal vantagem, então a principal vantagem é o 3D beamforming, que é justamente, se você lembra da aula passada, a gente respondeu uma questão lá que falava sobre o uso de drones e tal, né? E a gente até, não sei se foi nessa turma ou se foi na outra, a gente discutiu em relação ao drone poder ser usado em redes 4G, né? Em redes LTE. Pode, mas ele não funciona direito porque a cobertura 4G ela é horizontal, não é? Ela é horizontal apenas. Já a 3D beamforming, a cobertura do Massive MIMO, é em 3 dimensões. Além do horizontal e a circular, ela tem a altura. Então, tem cobertura em 3 dimensões. Então, o 3D beamforming é realmente o principal, ou a principal vantagem, né, do Massive MIMO em relação ao tradicional. De novo, está no slide 31, esse negócio aí. Muito bem. 7ª questão é de multiple choice. Slide 30, mestre. Na verdade, cara, eu sempre falo 31 porque eu uso... o meu leitor de slide aqui, o número do slide é 1 e o leitor me acusa outro por conta do início, né, da página 0 lá. Então, dá esse desconto para mim, porque o meu leitor, quando eu falar 1, você procura no anterior. É porque o meu leitor diz que é 1. Tá certo. Tá? Mas o número do slide que fica lá embaixo, né, o número que está impresso no slide, realmente às vezes é 1 a menos do que o meu leitor de PDF me mostra. E eu anotei o que o leitor me disse. Então é isso aí, 30, no caso 30, né? A questão 6. Questão 7. Questão 7 é de múltipla escolha e fala qual das seguintes alternativas abaixo, né? O Massive MIMO, qual das seguintes declarações sobre o Massive MIMO estão corretas? E aí, deixa eu ver onde é que está essa. É 31, né? De novo, mas é 30. É 30 ou 31. Procura lá e me diz o seguinte. Supondo que você estivesse fazendo uma prova com consulta, agora, com consulta, né? Está na faculdade. Estamos na faculdade, todo mundo. O professor passou prova com consulta. Aí o professor ainda disse para você, olha, o slide é o 30 que está aí, o 30 ou 31. Aí você vai lá no slide e me diz qual você marcaria dessas A, B, C, D. Qual delas? Sabendo que tem que ser mais de uma. Massive MIMO usa arrays de antena, conjuntos, né, de antena de larga escala. Pô, se não usar, aí eu não sei mais o que é, né, cara? Se não usar, eu não sei mais o que é. Massive MIMO. É um conjunto de antenas, né? Aí vem aqui, Massive MIMO melhora a capacidade de uma célula simples? Também, se não melhorar, eu não sei mais para que ela serve. Então, eu já marco isso aqui. Aí começa aqui, ó. O Massive MIMO, ele está disponível apenas no beamforming horizontal. Aí levantou a bola para a gente cortar e não marcar isso aqui, né? A gente está falando de Massive MIMO. Massive MIMO é 3D beamforming. Se ele está dizendo só horizontal, está fora, essa aqui eu já não marco. E a letra D, a largura dos feixes legados são sobrepostos pelas larguras dos feixes antigos, né? Ou os feixes novos, ajustando o tamanho da sua altura. Isso é verdade? Lembra, o Massive MIMO usa o MIMO, ou seja, os feixes continuam ali na horizontal, né? O que ele faz é usar, para não perder os feixes antigos, ele usa os feixes que já existem, só que eles aumentam a altura desse feixe, né? Aumentam a amplitude desse feixe. Portanto, sim, isso aqui é verdade também. Beleza? 7ª questão, múltipla escolha. Tem que ter cuidado, tem que analisar sempre alternativa por alternativa, tá, pessoal?
Aí vamos para frente. 8, ou oitava, múltiplas alternativas corretas também. Fala o seguinte aqui, ó. Qual das seguintes técnicas soluciona, quais as soluções técnicas, qual das seguintes soluções técnicas abaixo reduz o delay da 5G? Aí deixa eu ver aqui, a 8, você vai encontrar no slide 33, dando o, 5 pontos para mais, 5 pontos para menos, então deve estar ali entre o 32 e o 34. Mas, enfim, aí você vai encontrar por ali a questão 8 aí, que fala sobre essas soluções para reduzir o delay. E aí você vai me dizer... Bom, eu estou respondendo aqui, vocês não estão me falando nada, né? Eu vou deixar vocês responderem agora, porque senão fica... Né? Quero saber de vocês aqui, vocês que vão fazer simulados. Quer ser uma questão dessa no simulado aí? Marcaria quais? Letra B de bola. Letra B. Vamos lá. Eu também marcaria. Uma das que eu marcaria seria essa, mas tem mais, porque é multiple choice aqui. Ó. O que mais? E aí, só, já que você já falou isso, ó, Dynamic, Uplink, Downlink, Resource Allocation. Eu já marcaria essa, por quê? Porque se tem alocação dinâmica e separação do uplink e downlink, diminui o delay, ou seja, aumenta o uso, aumenta a eficiência do uso do canal e com isso reduz o delay. Beleza, show de bola. Qual mais? E o pessoal tá meio triste hoje, não é possível. Um de cada vez, pessoal, um de cada vez. Um de cada vez, vai lá. Eu, particularmente, posso falar, professor, nesse módulo, eu, particularmente, estou tendo mais dificuldade. Tá? Entendi. Particularmente, eu não sei se os outros colegas podem falar isso, mas no módulo anterior eu tive mais facilidade. Nesse, talvez, por estar indo para uma questão mais técnica, isso. E eu não sou da área, eu estou sentindo dificuldade. Talvez por isso minha participação não esteja tão eficaz. Não, tranquilo. Mas o que você precisa saber você lembra o que eu falei, né? O módulo 2 é o núcleo da prova, sabe? O pessoal a cobrança maior, tipo 70%, 80% da prova é em cima do módulo 2. Então faz muitas. Você vai ver que depois de passar o módulo 2, o 3 e o 4 são aplicações de 5G na indústria, no comércio, na indústria automobilística e tal. Basicamente isso. Agora, como ela funciona que é justamente o módulo 2. E realmente é o módulo mais denso. Concordo contigo, é o mais técnico, né? Vamos dizer assim. Talvez, professor, se tivesse... Perdão, colega. Talvez se tivesse algo auxiliar desse módulo 2, principalmente no meu caso, que eu sou peixe fora d'água, né? Estou na aquário aí. Talvez eu conseguisse evoluir mais. Só uma sugestão, entendeu, professor? Entendi. Mas deixa eu te perguntar, você chegou a assistir a aula onde eu comento o PDF 2, eu vou falando lá tópico a tópico? Chegou a assistir ou não deu tempo? Eu assisti parcialmente aquele vídeo, mas existe muita terminologias técnicas, né? E que a questão são as terminologias que eu não estou familiarizado. É nessa questão, mas isso não inibe que eu busque, né? Claro. E que eu vá correr atrás. Isso. Negativo, tá certo? Eu acho que vocês estão aí para justamente nos orientar. Perfeito. E eu me posicionar das minhas dificuldades. Perfeito. Eu acho que o momento é esse. Perfeito. O momento eu tenho que me posicionar agora, não na hora do exame. Isso, né? Positivo. E aí, qual é a sugestão que eu te dou? Na hora que você tiver uma dificuldade, por exemplo, você podia relacionar as suas dificuldades, né? Em relação, por exemplo, o PDF, serve para você e para os outros, né? Em relação ao PDF 2, eu tive dificuldade sobre... Aí marca o slide tal, e aí passa para mim no grupo do Telegram, que aí eu posso preparar um material adicional explicando com algum nível de detalhamento melhor, né? Nem que seja um material assíncrono, né? Eu gravo e tal, e passo para vocês especificamente para poder ir ajudando, né? E colaborando de alguma forma. O fato é o seguinte, você está certíssimo. A gente está aqui para se ajudar e o objetivo ser alcançado, todo mundo alcançar o objetivo. Se eu tiver que gerar outro material, eu vou gerar, né? Não interessa a quantidade de material que eu tiver que fazer, desde que você entenda. Então,
Só preciso saber qual é a dúvida. Então chega no... Ó, Cláudio, tem aqui PDF 12, PDF 23, PDF não sei quanto. Esses aqui eu preciso de uma explicação melhor e o teu vídeo lá eu assisti e não consegui compreender bem. Aí eu vou atrás de explicar de novo de outra forma. Tá bom? Obrigado. Show. Tinha um outro colega que ia falar aí? Pode falar. Não? Eu não é querendo atrapalhar, já atrapalhando, né, professor? Não, cara, falei. Professor, é porque eu vou estar bem aqui, eu vou estar num netbookzinho bem pequeno aqui em casa, aqui, não sei se vai achar o delay aí. Deixa eu falar, professor. É assim, eu comungo do Raimundo aí, porque assim, a gente que é da área, eu sou analista por formação, mas eu sou da infra, né? Redes, aí a gente fica meio confuso em algumas coisas. Mas, e a gente tende a pegar leituras assim e pensar que nessa leitura a gente vai reter tudo que tiver lá dentro daquele slide, né? No caso é um slide, não é um texto. Quando no próprio slide que o senhor estava falando, eu não vou lembrar agora qual é, o slide que falava sobre broadcast do Beamforming. Não tem lugar nenhum, professor, que ele fala sobre... Mas está lá, o broadcast, Beamforming, tal. Ele vai falar lá sobre... acredito que era sobre dinâmica, alguma coisa dinâmica lá. Fala sobre as torres. Vai sim falar sobre o uso. Oi, Hércules, fechou teu microfone aí. Hércules? E quando a gente vem para nossa área, que é de redes, né? Broadcast é uma coisa, aí mete um Beamforming, já complica a gente. Mas é só não vamos conseguir. É só para mim que tá travando? Não, não, é para todo mundo, para todo mundo. É porque é o notebook dele que ele falou que tá com um pouquinho de delay, notebook velhinho, né? Mas é o seguinte, Hércules, não preocupa não, é isso que eu falei aqui pro outro colega aqui, né? Que a gente tá junto nisso, cara. Eu também sou da área de infra, tá? E agora eu não posso fazer nada, eu não posso dar nenhum start se você não me disser o que é que tá faltando, entendeu? Então me diz aí, olha, Cláudio, explica melhor aí, faz um brainstorm aí de Beamforming pra gente, ou mostra aí como é que funciona DRAM, CRAM, o que é DU, CU, enfim, se não entender, agora, vamos combinar um negócio, eu sei que é chato, o vídeo que eu gravei para vocês, a videoaula, tem 1 hora e pouco de duração, eu sei que é chato assistir, né, mas antes de você dizer que não entendeu, você tem que assistir lá, porque muitas coisas eu expliquei lá, aí tem que assistir tudo com critério, assistir e tal, para depois você dizer, não, realmente eu não entendi esse ponto, certo? Eu sei que às vezes assistir videoaula é complicado, mas se você me pedir para explicar alguma coisa, eu vou ter que explicar numa videoaula também. Aí, entendeu? Então, você precisa, primeiro, assista lá, nem que coloque lá na velocidade 2.0, mas assiste o vídeo rápido, e aí depois, o que você não entendeu, você marca e diz, Cláudio, não entendi isso. Aí a gente faz um outro material, beleza? Mais alguém quer falar alguma coisa? Maravilha, obrigado aí. Falou, Raimundo. Fala, Thiago, você queria falar aí? Bom, professor, não só para dizer assim, que eu fiz algumas relações do treinamento, vi os vídeos, né, e fui fazer tópicos. Então, desde quando ele fala lá de NSA, até o último que ele vai tratar sobre latência. O Dynamic Uplink, ele fala sobre latência, então não é necessariamente sobre delay, né, que pode ser uma coisa diferente, não sei, mas... E aí eu não vi falando nada de FDMA, eu não sei não me lembro o que é 2D, então, por exclusão, eu só colocaria A e B, mas eu não sei se eu estou certo, né? Mas baseado, assim, na leitura mesmo... Show de bola, não, beleza, hein? A lembrança que eu tenho de ter visto o vídeo e ter lido o PDF. Mas
Em nenhum momento eu me lembro também dele ter falado sobre alocação do recurso, do intervalo do recurso. Mas o dar o link e uplink me lembro, ficou bem marcado, porque o último slide, inclusive, trata isso. Né? Beleza. Bem no final. Olha só. Por isso que eu me lembro mais. Essa questão 8, no slide 33, né? 33, um para mais, um para menos, enfim, você encontra a resposta dela lá. E realmente você tem razão. A A e B são respostas corretas. Primeiro, essa aqui a gente já falou, né? A B. A o encurtamento, vamos dizer assim, né, do intervalo de alocação de recurso, isso tem lá no slide também. Ele mostra, inclusive, uma figurinha. E é fácil você entender isso, né? Com um exemplo. Bom, aí o exemplo, eu vou ter que trazer o exemplo aqui para a parte de infraestrutura. Você lembra quando você, quando você usa uma rede local sem fio, ou uma rede sem fio local, quando você, o seu equipamento sem fio, ele fica rodando, ele aloca o recurso de acesso via protocolo CSMA-CA, ele aloca e diz assim, olha, está aqui um tempo para você usar estação X. Aí a estação transmite, acabou aquilo ali, ela espera, ela entra, ela é bloqueada, e esse recurso, então, é alocado para outra estação. E assim vai, é um anel, vai ficar alocando assim. Né? Quanto mais tempo passar o intervalo de alocação, quanto mais comprido for o intervalo de alocação para cada estação, mais demorado vai ser para que ela volte a ter acesso àquele recurso. Né? Então, o encurtamento, então, isso vai além da 5G, né? Isso aí é técnica de transmissão de dados. Se você encurta o tempo, o intervalo de alocação daquele recurso, seja que recurso for, você diminui o atraso porque você aumenta a capilaridade, né? Você aumenta o tempo, você reduz o tempo em que aquele recurso vai voltar a ser alocado para aquela estação. Portanto, isso aqui é verdadeiro também. Beleza? Agora, como você disse, letra C, FDMA, isso aqui é uma técnica de modulação. Técnica de modulação, em tese, não reduz delay. Tá? Por isso que você não vai encontrar isso lá no PDF como técnica para reduzir delay. Que na verdade, o FDMA filtrado, né? Tem lá também no PDF, mas ele não nenhuma técnica de modulação é usado. Técnica de modulação é usada para aumentar a eficiência espectral, ou seja, a eficiência do uso do canal. Tá? Mas para diminuir delay, não. E por último, como você disse que não viu isso aqui, tem lá no slide 33 também, esse D2D é device to device. Device to device é aquela comunicação que já no núcleo 5G, ou seja, lá já no SA, você permite, é possível que um dispositivo final 5G aqui, ó, ele consiga se comunicar diretamente com outro dispositivo 5G sem ter que subir para o core. Ou seja, ele vai na rede de acesso e da rede de acesso vai para o outro dispositivo. Isso reduz delay? Claro que reduz, né? Porque a informação não vai ter que caminhar lá para o core para voltar até o ponto B. Ele sai do ponto A direto para o ponto B, portanto, reduz delay também. Então, a resposta da questão 8 seria a letra A, a letra B e a letra D. Beleza? Tá bom, Thiago? Entendeu aí a parada? Show, legal. Eu ainda não encontrei o 2 do D2D. Você vai ter esse D2D, cara, você vai encontrar quando ele estiver falando. Existe um desenhozinho quando ele está mostrando aí as arquiteturas SA e NSA. Certo? É um desenho, ele mostra 2 desenhos comparativos. Aí ele mostra um terminal multimodo, aí tem uma setinha saindo do terminalzinho para o outro direto, né? Passando só pela rede de acesso. Se você procurar com calma aí, você vai encontrar. Eu concordo com o amigo aí, eu procurei também esse D2D aqui no nosso arquivo, PDF. eu não achei não, viu? Tá, mas você PDF não achei não. Procurou com Ctrl F, porque às vezes você não vai encontrar com Ctrl F, porque o D2D está numa imagem, né? Então você tem que procurar no olho mesmo. Tá? Beleza? Obrigado. Nada. Tranquilo. Show. Então vamos lá. 9ª questão.
Single choice. Aí esse aqui, pessoal, é nota de rodapé. Até anotei esse negócio aqui. Lá, slide 23. Dá uma olhada aí no slide 23, vê se você não encontra e me dá a resposta dessa questão aí. Qual das seguintes é a largura de banda máxima definida para ondas milimétricas na release 15? Ondas milimétricas são aquelas ondas, né, que funcionam dentro de uma determinada região e tal, né? Ou seja, são as microcélulas, né? Vocês devem ter visto lá, acima de 28, né? 28 GHz e tal. Eu quero saber qual é a largura, ele quer saber qual é a largura de banda máxima. 400. Tá lá no PDF. Então você vê, aí você vai dizer assim, Cláudio, tem que decorar isso? Lamento te dizer que tem que decorar. É 400 MHz, tá? Mas também, para ir, se essas aulas vão servir para alguma coisa, é para isso, né? Se amanhã alguém te perguntar qual é a largura de banda máxima, não é a padrão, qual a máxima, né, usadas pelas ondas milimétricas no release 15? 400 MHz. Ponto. Tá? Muito bem. Vamos lá, 10ª questão. Aí aqui também é legal. Single choice. Qual dessas alternativas é a configuração padrão para antenas dos dispositivos móveis para 5G, né, para uso comercial? Deixa eu ver onde é que está aqui, se eu anotei isso aqui. É questão 10, slide 24 e 31. Dá uma olhada e tenta me responder aí. Professor, a questão 10 não está aparecendo na tela não, só a 9. Tá não? Ué, minha tela descompartilhou? Foi mal. Para mim também não, só a 9. Tá aqui, perdão. Agora tá, né? Ok. Pronto, então essa aí, ó. Qual das seguintes é o padrão de configuração de dispositivos 5G, dispositivos móveis 5G para uso comercial? Aí, quando ele está falando, aí eu já disse para você, né? Slide 24 e 31. Aí, veja, quando a gente fala 2T, 2R, isso significa dizer 2 antenas para transmissão, 2 para recepção. Aqui, 4, 4, 2, 4, 4, 4. Aí, você já viu que tem 2 questões repetidas aqui, né? Então, como ela é single choice, não vai ser nem a B nem a C, né? Então, a gente tem que... Isso aqui é erro do dump. Copiei exatamente como estava lá. Então, ou é a A, ou é a C. Letra C, professor. 2T, 4E. Letra C, positivo. Tá aí no PDF. Aí, essa aqui, talvez não precise decorar, né? Mas só para você lembrar o seguinte. Quando a gente está falando de transmissão, a gente está falando do ponto do dispositivo, né? Do ponto de vista do dispositivo. Quando o dispositivo transmite, ele está usando o canal de uplink ou downlink? Uplink. Uplink. Quando ele recebe, ele está usando o downlink. Beleza, né? E aí a gente sabe sempre que hoje, comercialmente falando, até hoje, até o presente momento, o uplink e downlink, eles não são simétricos, né? Raras são as exceções, quando você contrata um link específico e tal, mas normalmente a taxa, o que as operadoras usam é metade, né? Você tem uma taxa de downlink e a sua taxa de uplink fica ali pela metade da taxa de downlink. Portanto... Cláudio? Fala. Desculpa. Aqui, quando a gente fala de 2T e 4R, a gente está falando de 2TX e 4RX. Assim, pelo menos nós aqui na área de telecom, uplink e downlink, beleza, a gente se baseia pelo móvel, certo? Mas em TX e RX a gente se baseia, nesse caso aí, pela G-Node-B. Então, seria 2 transmissões e 4 recepções. Certo. Por isso que melhora. Quanto melhor o sinal chegar na Node B, que para o móvel vai ser uplink, mas que não seria 2, seria o 4, tá? Assim, pelo menos aqui na área de telecom, se for TX e RX, a gente se baseia pela Node B, tá? Pela G-Node B. Então vamos fazer o seguinte, isso alteraria, essa tua interpretação alteraria a resposta aqui? Não, eu estou só fazendo uma colocação naquilo que eu vi você colocando. Não alteraria, não. Porque é só para ficar na cabeça que às vezes o pessoal que não é de telecom, é por isso que a gente precisa ter cuidado. Quando o pessoal, a informação tem que chegar legal. Quando você fala, afirma de forma correta, que do ponto de vista de telecom, você 2TX, 2RX, né, porque você tem que analisar os dois lados, né, o lado da estação, né, da G-Node B e o lado do terminal.
E aí, quando você afirma que para nós de telecom, fica parecendo que tem alguma coisa que poderia ser outra alternativa aqui na questão, sabe? Mas não. Não, é porque o senhor falou que o 2T era referente ao uplink, entendeu? E nesse caso aí é referente ao downlink. 2T é referente ao downlink, se a gente for fazer uma comparação, entendeu? Não, eu entendi, mas olha só, mas a comparação que eu fiz, entendi o que você falou, mas a comparação que eu fiz é o seguinte, em relação ao móvel, tá? Em relação ao móvel, para a gente entender por que é 2T, 2R, não é? Então, é uma questão só de semântica, né? Eu entendi o que você falou. Sim. O que é downlink e o que é uplink, né? Depende do referencial onde você está, né? Então, eu entendi. Mas, isso. Aí eu vou passar para o pessoal que todos entenderam. Sim, entendi sim, professor. Beleza, não deu nenhuma confusão não, né? Perfeito, não, tá ok. Eu entendi, só queria botar uma pimentinha aí, porque pelo próprio slide... nós estamos aqui para discutir, não ficar só no vídeo. Porque ele pode fazer uma pergunta considerando, né, se é uma área, tem uma área urbana densa, né, se a gente for pensar, se for uma área urbana densa ou uma área urbana comum, aí muda as referências. Isso, positivo. Né? Se nós formos avaliar a questão, se for uma área urbana tem a alta densidade, já seria 4TR. Isso. 4TR e 4R, já sairia da resposta C para a resposta D. Não, só estou brincando aí com relação a essa discussão que nós estamos tendo em função do próprio slide, entendeu, professor? Só essa questão aí. Não, bacana, cara. E a ideia é bem essa, né? Você tentar brincar com as questões, com o enunciado, porque no caso dessa aqui ele falou para uso comercial, né? Uso comercial, aí como ele não deu nenhum outro detalhe a mais, aí a gente vai no padrão, mas certeza, se for área densa, se for dependendo do tipo de aplicação que você for ter, né? Se for IoV, se for IoT, né? Se for alguma outra aplicação que precise ali de taxas simétricas, de up e down, né? Então aí a resposta poderia mudar. Mas show de bola. Para complicar mais, né, Raimundo? Se for uma área urbana comum, né? Uma comum é 2T, 2R, né? Exatamente. Perfeito, Hércules. Tem essa brincadeira ainda. Show de bola, pessoal. Eu acho legal esses momentos, pessoal, por conta disso, sabe? Porque é menos frio, né? Um momento assim síncrono, ele fica mais bacana se tiver essa discussão mesmo. Bom, vamos lá. 11. Essa 11 aqui, notei também, é nota de rodapé, quer ver? 11. Slide 22, ou 21, ou 23, enfim, dá uma olhada aí e tenta ver se você responde. É só uma alternativa correta. No release 15, qual dos seguintes é a micro-onda, né? Micro-onda, não, a onda milimétrica 5G. Qual dessas seguintes aqui é uma onda milimétrica? E aí, cara? Você vai... É nota de rodapé isso aí, né? Qual que é? 3 GB? 20 GB? 10 GB ou 5 GB? A onda milimétrica. Qual a faixa de frequência? 5 GB? Tá no slide isso lá? Olhou direitinho? O Zaga é 3 GB. 3 GB? Certeza? A onda milimétrica? Olha direitinho. Onde eu estou vendo aqui no slide, só tem ondas milimétricas, só tem a partir de 28 GB. Exatamente. Então é essa aqui, ó. 20 GHz, tá vendo? 20 GHz. Tá? É claro que, na verdade, no slide fala que usa 28, e falando nisso, se perguntasse qual é o país que usa atualmente ondas milimétricas a 28 GHz. Porque já caiu questão dessa, eu já vi questão dessa cair. Qual o país que usa? Se eu não me engano, é só a China, né? Só a China. Positivo. Isso eles podem perguntar tranquilamente, porque está no slide isso aí. Mas se tiver Brasil lá, pessoal, marca Brasil. E aí você erra. Rapaz, vamos nessa. 12ª questão. Olha só. 12ª questão, a gente tem multiple choice. Eita, olha só, deixa eu ver se eu anotei essa. Slide 15, dá uma olhada no slide 15 e me diz se você marcaria, quantas dessas questões você marcaria, quantas dessas alternativas? Qual dos seguintes cenários envolve computação de borda?
Você lembra o que é computação de borda, né, do slide? Ó, esse conceito, junto com Network Slicing, é talvez, e Cloud Run, né? Eu diria que esses 3 conceitos são os conceitos que baseiam, né, toda a arquitetura do núcleo 5G, sabe? Mas é uma opinião minha isso. Isso não está em slide, não. Mas Edge Compute você precisa entender. Então eu quero saber o seguinte, antes de você responder, o que é computação de borda? Ótima pergunta. Beleza. Se me permitirem, eu vou explicar rapidamente aqui, mas tá tudo lá no vídeo, né? Computação de borda é uma técnica usada para você... É uma das muitas técnicas usadas para que o milagre 5G, ou a grande revolução 5G aconteça, né? Então, eu vou dar um exemplo bem claro, acho que até o colega, eu esqueci teu nome, cara, que trabalha na Oi aí, como é teu nome? Nosso amigo de telecom. Robert Wilton. Robert Wilton, até a gente discutiu isso na aula passada, que até fiquei bem surpreso e satisfeito que as operadoras já estão preparadas, né? Eu ia dizer preparando, mas estão preparadas para isso. Hã? Do slicing? Não, do Edge, computação de borda, né? Porque, na verdade, a computação de borda, ela é uma forma de você encurtar a distância entre o cliente final e o núcleo. Tá? Você passar para o núcleo somente aquilo que for extremamente necessário. É você dar poder de processamento para a borda da rede. Então, um exemplo claro, imagina o seguinte, eu moro aqui em Palmas, e aqui a gente tem uma praia de rio, né? Chama de Graciosa, que é a praia, e todos os eventos, shows, aconteciam, né? Antes da pandemia, aconteciam lá. Esses shows de prefeitura, né? Abertos e tal. Aí a operadora tem que oferecer a rede para lá para poder transmitir o show ao vivo, ter aquela imagem de drone ao vivo e tal. Você imagina a loucura a loucura que não é para a operadora levar isso para um show desse, né? Era, né? Na época do 4G era. Agora, com essa questão da computação de borda, você instancia o núcleo lá perto do show. Você entendeu? Você joga todo o poder de processamento da rede para o próximo salto depois do drone. Ou melhor, o próximo salto depois da GNB. Em vez de ir lá para o núcleo para processar e voltar, você leva o poder de processamento para a borda. Isso vai trazer possibilidades infinitas para aplicações que a gente antes não se lembrava que elas poderiam existir no nosso dia a dia. Então, quando ele pergunta... Alguém quer falar? Não, eu estou imaginando isso na área médica, professor. Isso, perfeito, na área médica. Na área médica. Você vai ver que tem uma aplicação... Quando a gente chegar a partir de hoje, né, eu vou liberar o módulo 3, você vai ver que agora, daqui para frente, é só aplicação. Aí, se você entendeu como é que funciona o núcleo, agora toda a nossa história aqui até o final do curso vai ser comentar sobre aplicações em cima dessa solução de 5G, desse núcleo aí. Eu viajo um pouco mais, professor. Se não tiver nenhuma torre perto, ou algum tipo de canal, subir um drone, assim, claro que tem que ser um veículo que aguente ficar muito tempo lá. Você sobe um drone, você sobe um equipamento onde você coloca o core lá, você coloca a aplicação lá, naquele local, mais próximo do cliente, né? Perfeito. Drone, balões, né? A Google já andou fazendo isso em regiões remotas e tal. Enfim, as opções são muitas. Então, o que ele pergunta aqui para você, essa viagem ajuda você a responder, né? Porque, olha só, qual dos seguintes cenários envolve computação de borda? Então, computação de borda é aquilo que você precisa levar para perto do usuário para garantir latência, computação massiva e banda, né? Que é o tripé da 5G. Então, letra A, realidade aumentada. Bom, realidade aumentada é aquela realidade onde você pode... Não é a virtual, não é a que tem o jogo, não. É uma realidade que existe, é uma sala aqui que nem essa minha, e eu, de repente, eu não estando aqui, eu posso passear por dentro da sala, eu posso interagir com as coisas que estão aqui dentro da sala. Portanto,
é preciso que eu tenha banda, é preciso que eu tenha latência e é preciso que eu tenha computação massiva. Portanto, esse cenário de realidade aumentada envolve, sim, computação de borda. Portanto, a primeira opção a ser marcada é essa. Tranquilo? Entenderam? Realidade aumentada. Com certeza. Aí vem a outra aqui, ó. Internet of Things, ou seja, internet das coisas. Poxa, é o que a gente mais ouviu falar nesses anos passados aí, né? Tentou-se fazer, mas a gente só ouve falar da geladeira que vai pedir leite para o mercado e tal, mas de fato, a gente não tinha, no Brasil a gente não tem ainda, essa infraestrutura. Mas a ideia é que a 5G traga. E para trazer isso, é preciso que a gente tenha banda, latência e computação massiva também. Portanto, para garantir tudo isso perto do usuário final, para garantir a internet das coisas, é preciso que a gente tenha edge computing também. Certo? Computação sensitiva, né? Ou seja, auxiliar de computação sensitiva, que é, na verdade, aquelas aplicações que você, desde a aplicação do veículo que vai sentir que saiu da faixa, até você poder sentir mesmo coisas relacionadas à medida em seres humanos, né? Medidas de pressão, medidas de pressão arterial, enfim, aplicações na medicina. Também vai... Enfim, o que eu quero dizer para você é o seguinte, o que colocar aqui, você tem que marcar. Agora, que colocar de coisa nova, né? Internet dos veículos, marca também. Agora, se colocar aqui SMS, não precisa. Tô fora. Vídeo de alta resolução. Também não precisa de computação de borda. Por quê? Porque se precisasse, a gente não tinha vídeo de alta resolução agora. Não é? Agora, se falasse... E o holograma, professor? Holografia. Holograma precisa, porque são vídeos ali em 3D, né? São vídeos em 3D com 8K, 16K de resolução. Né? Então, aí sim, você vai precisar. Inclusive, eu acho que eu até postei para vocês agora em abril, tem um convite que a Huawei fez para a gente fazer uma visita virtual a um evento onde eles vão apresentar um holograma, né, uma aplicação de holograma dentro de um cenário, lá dentro de uma palestra que eles vão dar. Eu postei no grupo lá, depois vocês dão uma olhada. No Telegram? No Telegram. Postei lá, mas tem dia já, não foi hoje não. Dá uma procurada. Se não encontrarem, você me avisa que eu posto de novo. Tá bom? Então, resumindo aqui, ó. Essa questão 12 aqui, os cenários que envolvem edge computing, todos eles, todo cenário que for coisas modernas, se tiver aqui cirurgia remota, edge computing. Né? Se tiver um tal que eles chamam de 3D ultrasonic, que é a ultrassonografia 3D, com som, com imagem, é serviço novo, precisa de computação de borda. Tá? Só não vai marcar serviço que for antigo. Tá bom? Professor, só para eu tentar fazer uma associação aqui com outras coisas que eu tenho visto, tem alguns cenários que o pessoal chama, o que a gente está chamando de edge computing, eu acredito que eles estão chamando de fog, de neblina, fazendo tipo uma associação com computação na nuvem, como se você trouxesse um poder computacional para o acesso. Uhum. É a mesma coisa, assim. A mesma coisa. Para diminuir latência, o poder computacional, tomada de decisão. Até o Netflix deu um exemplo de que eles teriam CDNs no pé da antena. Foi assim que a tradução que eu entendi. Exatamente, cara. É bem isso mesmo. Inclusive CDN, PTTs, são todos exemplos de edge computing na época em que não tem edge computing, né? Quer dizer, o conceito de edge computing nasceu antes do 5G, só que ele é puro na rede 5G. Por quê? Porque até então, o que a gente tem de edge computing não é um cenário onde você precisa de um place, né? Você, por exemplo, para botar um CDN, você tem que levar o CDN físico lá para o pé da antena, né? Você tem que colocar um CDN dentro da operadora, né? Você tem que colocar um PTT dentro da operadora, e isso envolve máquinas físicas e tal. Então, a gente já tem essa iniciativa de levar poder de processamento mais para perto da rede de acesso há algum tempo. Só que o conceito de edge computing na 5G é um conceito que surge com o nível de abstração que a 5G traz.
que agora você não tem mais o place, né? Você tem uma instância daquilo. Né? Você deve ter visto, inclusive, que tem um negócio que é o que eles chamam de Cloud RAM, né? O C-RAM, é você levar a instância do rádio de acesso para a nuvem. Entendeu? Então, esse poder de instanciamento, eu costumo usar essa palavra, essa softwareização que a 5G trouxe para as operações que antes eram feitas todas do ponto de vista físico, né? Precisava ali do equipamento e tal. Isso que, para mim, como eu sou de infraestrutura, é isso que me enche os olhos, sabe? É isso que diz, pô, que legal que agora a gente vai... Porque agora as opções são muitas, né, cara? Você poder controlar um switch de borda, ou um switch de núcleo, né? Controlar uma rede BGP somente instanciando a rede BGP, né? Baseado num controlador CDN, por exemplo, é uma coisa que nunca se imaginou. A gente imaginava academicamente isso. Mas agora a gente está vendo isso acontecer de fato, né? Então, é bem isso aí que você falou mesmo. A questão, eu já tinha ouvido falar esse termo de neblina, que é uma forma de você tornar menos densa a nuvem, né? Tirar um pedacinho da nuvem e levar para a borda. Né? Então, como se tivesse baixado a nuvem, né? É bem essa ideia mesmo. Então, a sua associação foi bem... É bem isso aí mesmo. Obrigado. Nada. 13ª aí, ó. Sub 3 GB, o recurso do espectro de sub 3 GB, né, pode ser dinamicamente compartilhado com o espectro 5G por usar, olha aí, o tal do Cloud Air Technology. Aí eu pergunto para vocês, deixa eu ver a 13 aqui, ó. 13, slide 22, dá uma olhada para mim e me diz se isso é verdade ou falso. Rapaz, 7:06 já? Pô, passa rápido demais. Pelo amor de Deus. E aí? Verdade? Eu vou fazer uma proposta aí, professor. Se o senhor puder estender um pouquinho mais, seu conteúdo é muito importante. Eu sei que os colegas podem... não é 1º de abril, não, viu, professor? Não, cara, eu vou estender um pouquinho, mas o problema é que eu não posso ir muito, porque eu tenho aula, né? Eu tenho aula logo... Às 7 horas eu tenho aula, e toda quinta-feira eu estou chegando atrasado lá na outra aula, mas a gente eu vou fazer pelo menos até a questão 20 aqui, tranquilo. Aí eu quero saber, verdadeiro ou falso isso aí? Não? Isso aqui, pessoal, só para adiantar aqui, ó, isso aqui é completamente verdadeiro. Isso aqui é uma das coisas que o cloud, a tal da C-RAM, traz para nós, traz para 5G, né? Ou seja, é a possibilidade de você compartilhar os recursos do espectro sub 3G, né, que é o espectro ali usado, o espectro de frequência usado pela 5G, normalmente, né, o mais usado, e ele pode ser dinamicamente compartilhado via Cloud Air, ou seja, via a tecnologia Cloud Air, ou seja, um rádio na nuvem, tá certo? Então isso aqui é verdade e é uma das coisas mais fantásticas para mim, do ponto de vista de novidade, né, que a 5G trouxe. Então, novamente, reforçando, slide 22, se quiser mais detalhes sobre isso, dá uma lida no slide 22 lá. Questão 14, múltiplas alternativas corretas. Não, single choice, desculpa. Vamos lá, questão 14. Qual das seguintes declarações não é correta sobre a arquitetura orientada a serviço, a chamada SOC? Você deve ter visto, vou até dizer para você, ó, slide 11. Slide 11 fala sobre isso. Aí eu quero saber o seguinte, olha só, preste atenção. Qual das seguintes declarações não é correto? Portanto, ele quer o que é falso, né? O que é errado sobre o serviço, a arquitetura orientada a serviço do 5G. Aí é o seguinte, vamos ter que analisar uma por uma. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, na arquitetura, baseado no que você leu do PDF, né? E do que você assistiu do vídeo, da videoaula lá. Na arquitetura orientada a serviço, ela é uma interface baseada em serviço? Claro que é, né? Senão não era orientada a serviço. Portanto, isso aqui está certo. Eu não marco. Ele quer o errado. Não é correto, certo? Então, essa aqui está correta, eu não marco. Letra B. Serviços de rede não podem abrir para sistemas externos. Cara, vamos raciocinar? Se a arquitetura é orientada a serviço,
como que ela não vai conseguir conversar com serviços externos, com sistemas que oferecem serviços externos? Portanto, quando diz que a arquitetura, o serviço de rede não é aberto, então está nitidamente, ele levantou a bola para dizer para você, ó, corte. Então, esta aqui é a errada. Porque tem uma flexibilidade na arquitetura, né, professor? Uma flexibilidade na arquitetura, exatamente. E aí, se você não quisesse perder tempo, você nem olhava as outras, né? Estivesse fazendo a prova mesmo. Mas, para garantir, a gente vai olhar aqui, ó, a letra C. Funções de rede são desacopladas e modularizadas. Claro que são, né? Arquitetura orientada a serviço é exatamente isso. Então, isso aqui é verdade. Funções de rede são combinadas e implantadas quando requeridas. É aquela história da instanciamento, que fala, enfim. É você poder instanciar uma função quando você precisar. Isso é uma das coisas, é uma das funcionalidades do SOC, né? Do Núcleo Orientado a Serviço. Portanto, isso aqui é verdade também. E aí confirma que só a única que não é verdade é a letra B. Okay? Professor, eu tenho uma dúvida. Eu não sou muito bom em inglês, eu falo pouco, mas eu tenho algumas dificuldades. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, quando eu fui fazer seus exercícios lá, e o mock também, quando ele diz weight of falling, eu fico na dúvida quando é single choice ou multiple choice, já que a escrita é a mesma. Eu tenho muita dificuldade. Se tiver um macete, assim, alguma coisa para ajudar aí. Tem um macete na hora. Assim, ó, olha só. Porque lá não vem escrito, né? Nem no exame, nem quando não vem escrito isso aqui para facilitar. Mas toda vida que for, tanto no exame quanto nos meus exercícios, toda vida que for single choice, as opções vão estar aqui com uma bolinha. E aí você vai ver que se você marcar uma e depois marcar outra, você só pode marcar uma de cada vez. Aí é sinal que a questão é single choice. Quando as alternativas aqui forem um quadradinho, que você marca e ele dá um tiquezinho assim, significa dizer que você pode marcar mais de uma. Aí é multiple choice. Sempre é assim, inclusive no exame. Ah, show. Obrigado, professor. Beleza? É uma pergunta importante isso aí, viu? Importante. Eu o pulo do gato. Não lembro de ter avisado isso não, mas boa mesmo. Bom, vamos lá. A 15ª questão. 15ª, single choice. Fala o quê? Qual é o throughput máximo? O throughput é aquela velocidade máxima, né? Velocidade máxima de transferência. Provido pelo 5G no IMBB, né? Em cenários de aplicação de largura de banda melhorada, de acordo com a visão do IMT 2020, portanto, do 5G. Qual é, pessoal? Essa aí, quem errar... Letra A. Positivo. De amor. Essa aqui não tem nem... caiu uma dessa, é fazer na hora, sem titubear. Aí vem a 16ª, que já é multiple choice. Essa aqui já é mais... Aí vamos lá. Deixa eu ver se eu anotei a 16ª aqui. Anotei. Slide 22. Só que eu acho que esse slide 22, eu anotei aqui que é slide 22, eu só não... Dá uma olhada aí no slide, eu acho que é slide 22 mesmo, dá uma olhada se é isso mesmo, 22 ou 21 e tal. Mas, enfim, ele pergunta aqui o seguinte, qual das seguintes alternativas são, aqui, ó, né, são 5G tecnologias definidas, tecnologias 5G definidas no 3GPP Release 15. Veja, 15, né, a gente está no 16, o 15 é o primeiro, não é? Então, é aquele que fez tudo largura de banda e tal. Aí eu pergunto para vocês, quais foram dessas tecnologias, dessas aqui, que foram definidas no 3GPP Release 15? E aí? Qual dessas que vocês marcariam? A está marcado. A está marcado, positivo. Beleza. Qual outra? E a B. Eu excluiria esses que tem o nome new aí. Isso. Aí, ó, boa. Aí, quase deu, né? Por quê? Porque a letra D está correta, né? A letra D está correta porque, querendo ou não querendo, a gente tem uma nova forma de onda, né? Mesmo já no 15, né? A gente acaba tendo ali, quando diz forma de onda, ele está querendo dizer novas frequências e tal. Então, acaba que tem realmente já no Release 15, a gente tem o início, né? É aquela história do... Como é que é o nome do treco lá, rapaz? Depois que terminou o 15,
tem o late drop, né? Não sei se vocês lembram disso, tem uma fase que fica no limbo, entre o release 15 e o release 16, que chama late drop. Nessa fase aí, você vai ver que já houve uma certa discussão sobre o New Waveform, ou seja, a nova forma de onda usada na 5G. Portanto, essa aqui também é verdadeira. A gente só tira o novo rádio, porque o novo rádio a gente não é discutida ainda, a nova tecnologia de rádio, né, multiacesso, ainda não é discutida no release 15 e vai ser discutida apenas no release 16. Beleza? Só uma questão, professor. No slide, ele fala aqui de uma nova interface. Isso. Essa nova interface seria essa nova onda? Exatamente. Ficou um pouquinho... eu fiquei em dúvida aí, por favor. Se o senhor puder nos ajudar, eu agradeço. Mas é isso mesmo. Essa nova interface é a que ele chama de novo formato de onda para poder permitir o que... além de permitir a banda, né, ou seja, a largura de banda melhorada, já começar a pensar na latência ultra baixa, ou seja, começar a encaminhar, né, as questões relacionadas à latência ultra baixa, a URLLC. Beleza? Então é exatamente essa nova interface que ele fala aí. Tranquilo? O professor, quando a gente fala de release 15, a minha associação sempre é porque a gente já falava de banda ali, e no finzinho começou a falar de latência. Isso. Aí eu fiz a associação baseado pensando, se a release 15 tratava de banda, então tudo que tem meio a ver com banda, e no fim falaram de latência, e só na 16 começaram a falar da computação massiva, né? Exatamente, é isso mesmo, você está correto, é isso mesmo. Tem que ter cuidado, e isso foi muito bom você colocar isso, porque quando você fala, já vi questões que perguntam se no release 15 é tratado, assim, aí tem a palavra only, né? No release 15 é apenas tratado MBB, ou seja, largura de banda melhorada? Não. Se tirar o only, tá verdadeira a questão. Mas colocar o only é mentira, porque no release 15 não foi tratado somente, porque teve um pouquinho de latência, entendeu? Então, são esses detalhezinhos que às vezes mata a gente numa questão dessa, tá? Eu acho que, inclusive, no exercício, na lista de exercícios, lá tem essa questão, pelo que eu estou lembrando aqui. Bom, vamos para a 17 aí. A 17 está... Na 17 eu não anotei o slide, não. Não anotei, felizmente. Mas é verdadeiro ou falso, é tranquilo essa aqui, ó. A frequência de ondas milimétricas é predominantemente usada para cobertura, na cobertura wireless 5G? Verdadeiro ou falso, galera? Predominantemente, ó, toda vida que tiver um negócio assim, predominantemente, apenas, raciocina com calma. Ela, eu acho que é o maior espectro, né? Mas ela usa aquela do 6... Aquele lá de 3 GHz também, né? Mas olha a questão aqui, ó. A alta frequência de ondas milimétricas, então ele está se referindo a isso aqui, é predominantemente usada para cobrir para cobertura wireless 5G. Então, eu acho que não. O seu raciocínio está correto, e claro que não é, porque ela só cobre onde não há possibilidade de cobertura e para manter a cobertura contínua, né? Então, a maior cobertura é na C-band, né? Na largura de 3.5 GB lá. Então, falso. O raciocínio de vocês aí estava corretinho. Então, não é predominantemente usado. Muito bem. Falta aqui essas 3, vamos lá. Olha aqui, ó. Essa aqui é bacana, hein? Essa aqui envolve Serran e tal. Embora a resposta não tenha a ver. Vamos lá. Qual das seguintes alternativas deve ser claudificado primeiro para implementar uma estrutura de rede baseada... aqui está errado, é baseada em cloud. Está errado esse negócio aqui. Cloud. E aí? Qual dessas alternativas aqui eu preciso claudificar antes para poder ter uma estrutura baseada em nuvem? O núcleo, o terminal, a rede de acesso ou a rede do provedor, a rede de transporte? Letra A, core. Letra A, positivo, daí sem a menor dúvida. Letra A,
Senão, se você quer ter uma estrutura baseada em nuvem, você tem que primeiro levar o núcleo para a nuvem, né? Sem dúvida. Beleza. Show de bola. 19ª fala o seguinte, single choice também. Aí fala, qual das seguintes alternativas é a posição recomendada para a implantação do módulo de processamento de dados para direção automatizada? Aí vocês não podem errar essa questão depois dessa aula que nós já tivemos, já comentamos sobre isso. Onde é que eu tenho... Veja, direção automatizada é aquela direção onde o carro vai andar só. Aí eu quero saber o seguinte, para o carro andar só, precisa de latência, precisa de banda, precisa de tudo possível no mundo, né? Então, onde é que eu tenho que implementar o módulo de processamento? Letra A. No acesso. Não. Aqui, ó. Porque, veja, sim, beleza, sim. Né, na borda, porque, veja, no acesso, na rede de acesso, na rede de acesso, basicamente, você não pode colocar nada, né? Na rede de acesso é a GNB que tem lá. Letra A mesmo. Então, você vai jogar o quê? Você joga para mais perto possível da rede de acesso, mas que fique ali, que tenha o poder de processamento necessário. Portanto, na borda da rede. Certo? De cloud. Perfeito, professor. Positivo. Então, essa aí a gente tem que matar com o pé nas... E essa aqui, vamos ver se vocês entenderam o que eu falei numa das primeiras questões lá. Eu não vou nem... eu vou só ler aqui, ó. Qual dos seguintes esquemas de codificação é predominantemente usado para canais de tráfego? Não é canal de codificação, é canal de tráfego. E aí? Veja, predominantemente, vou até dizer o slide. Deixa eu ver aqui, 20. Letra D, LPDC. Slide 32. Letra D de dado, quem falou D de dado aí? Robert Wilton. Positivo, Roberto, é isso mesmo, letra D. Por quê? Polar Code, a gente já viu que Polar Code é para se fosse canal de codificação, né? Aí Turbo não pode usar, porque Turbo é 4G. E Convolutional Code não é predominantemente usado para tráfego de dados, né? Na 5G. E aí no slide 32 você vê essa diferença aí, e é realmente a LDPC. Beleza, galera? Bom, passei aí quase meia hora da nossa hora, né? Mas acho que vocês entendem. Aqui tem mais 10 questões, e todas essas questões estão lá dentro do nosso exercício, tá, gente? Então, o fato de eu não conseguir fazer ela aqui agora, resolver todas as 30, vocês não vão perder nada, porque, na verdade, eu separei 30 para sobrar mesmo, porque nunca dá, uma hora não dá para... Só se for comentando sem discussão nenhuma, né? Que não é o objetivo. Mas foi bom, porque a gente comentou pelo menos 20 questões, né? Espero que essas questões tenham botado aí a cabeça de vocês para pensar, e vamos combinar dessa forma, ó. São meus convidados, vão receber um e-mailzinho lá de convite, tá? Para a aula de sábado, certo? Que é uma aula que vai estar lá, turma 2 e turma 3, todo mundo junto, certo? Uma aula meio preparatória para o exame, né? Pro pessoal do que horas, professor? 16 horas, 16 às 17 de sábado. Certo? No mesmo link? Não, eu vou mandar o link por e-mail para vocês. Tá? É só vocês ficarem de olho no e-mail que eu mando. Já vou imprimir esse e-mail aí que você vai mandar e vou pedir a folga no trabalho. É verdade. Já pede um atestado ali. Mas, enfim, seria interessante porque vamos estar os 4 professores, os 4 instrutores, né? Eu já convidei o pessoal. Vai ser tipo um aulão, né? Para a gente bater um papo, discutir algumas questões. Se vocês tiverem algumas questões do exercício que queiram discutir, levem, porque como vocês vão fazer simulado, eu acho que vocês deveriam fazer os exercícios, né, hoje, amanhã e tal. Teve dúvida, embora os exercícios tenham o gabarito todo no final, né, mas aí teve dúvida, leva para a aula de sábado, a gente discute, depois da aula você faz o seu simulado com tranquilidade lá, e aí todo mundo garante ali uma nota boa para conseguir o voucher e fazer essa danada dessa certificação. Beleza, pessoal? Show de bola? Alguma... Bom, eu não vou nem perguntar se vocês têm alguma pergunta, porque eu estou máximo atrasado aqui hoje. Eu tenho excelente. Tenho que correr ali, tá? Mas, assim, qualquer coisa, manda no Telegram, tá? Manda as informações lá no Telegram e vamos conversando por lá. Tá tranquilo? Professor. Obrigado. Boa noite.
O simulado abre amanhã, né, Cláudio? Abre amanhã, você fica de olho no Classroom, lá na nossa sala de aula, que eu posto ele lá. Certo? Aí abre amanhã, meio-dia em ponto, ele está postado. E até domingo, né? Até domingo, 23h59. Agora, deixa para fazer, se você conseguir assistir a aula de sábado, deixa para fazer depois do simulado, depois da aula, porque aí você pode ainda tirar uma dúvida ou outra. Tá bom? Obrigado. Simulado 60 questões, professor, não? 60 questões em 90 minutos. Igualzinho a prova de certificação. Sem poder mudar a janela, não pode consultar PDF, não pode... É ali, igualzinho. É até para você acostumar, né, com o exame. Beleza? Então é isso, gente boa. Forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Já vou Obrigado, Cláudio. Um abraço. Já vou liberar o módulo 3, viu? Agora. Um abraço. Um abraço.